Sou Carlos Barroso com o debate de Cena Política. O imbróglio da crise política e econômica não tem tamanho. É difícil arriscar aonde o país vai chegar no abismo da crise. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, diz que não vai deixar o cargo, embora esteja envolvido nas denúncias da Lava Jato. É escudado por cerca de 200 parlamentares que devem a ele apadrinhamentos e favores econômicos, financeiros. A presidente Dilma tenta se livrar do impeachment e de não ser colocada na parede e ter de renunciar. A crise também já está chegando perto do ex-presidente Lula. Só uma certeza: campeia a crise econômica. Aumenta o desemprego, cai a indústria, cai o comércio. Para debater esse panorama, esse cenário brasileiro de hoje, convidamos o cientista político e sociólogo Rudá Rissi. É diretor do Instituto Cultiva, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Foi consultor da ONU, integrante do Fórum Internacional do Fórum da Democracia e autor de livros sobre o lulismo e Nas Ruas, que são, sem nenhum favor, dois clássicos das ciências sociais e das ciências políticas aqui no país. E convidamos também o jornalista Márcio Fagundes. Já foi jornalista de O Globo, Folha de São Paulo. Durante 16 anos, foi colunista do jornal Hoje em Dia. Comanda hoje as comunicações da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agradeço a presença dos dois. Muito obrigado. E vamos para o debate. Rudá, essa situação colocada é uma situação que eu acho até um pouco enfadonha. A Lava Jato começou em março de 2014, ou seja, já é 1 ano e meio de denúncias todo dia na imprensa. Cai Dilma, cai Cunha, cai não sei quem, e a coisa parece inalterada, de uma certa forma. Quem que você acha que vai cair? Qual que vai ser o formato desse país com essa crise político-econômica? Bom, obviamente, para as oposições ao governo Dilma, e nesse momento, de certa maneira, o Lula faz parte desse grupo de oposição, ainda que não publicamente, o melhor é continuar como está. Esse é o melhor cenário. E ele mesmo falou para poupar o Eduardo Cunha, ele chegou a falar disso. Mas hoje o Lula, só para essa informação que eu não coloquei aqui na minha abertura, teve o filho dele, o Luiz Cláudio Lula da Silva, envolvido em denúncias. A Polícia Federal deu uma busca no escritório do filho do ex-presidente. E as coisas estão chegando perto do Lula, né? Já houve outros parentes. Até agora não tem nada que chegou perto dele. Tem acusação. Você pode ser acusado, eu tenho que provar, né? Pelo menos no país democrático é assim, né? Sim. Estado de Direito. Não chegou nada perto dele até agora. Você acha que nada desse jeito? Até agora nada, efetivamente. Assim como tentaram envolver a presidente Dilma, até agora não chegou nada perto. Chegou perto agora, de fato, é do PMDB. Isso sim. Mas eles têm uma habilidade política tão grande. Renan Calheiros, Eduardo Cunha. Romero Jucá, ou seja, é toda a cúpula do PMDB. Esse sim, esse é um partido que está envolvido até o último fio de cabelo, né? Mas há uma habilidade nesse partido. O PMDB tem algumas características muito importantes. Talvez seja hoje o partido mais importante da República. A primeira característica é que o PMDB traz para o centro do cenário político, do processo decisório, os estados economicamente periféricos do Brasil. E dentro dos estados mais fortes, as regiões periféricas. Então, para você ter uma ideia, se nós temos Michel Temer de São Paulo e Eduardo Cunha do Rio, a maioria da cúpula vem do norte do país e do nordeste. E não do centro do nordeste, centro político, econômico, como é o caso da Bahia, e se bem que lá tem o GEDEL, né? E de Pernambuco, mas vem dos estados periféricos da economia. Ou seja, esse é um partido que equilibra o jogo entre a economia e a política. O Márcio, inclusive, vai querer fazer uma intervenção, mas eu vou roubar a piada do Márcio, viu? Posso roubar a sua piada? Vamos começar por Eduardo Cunha. Cada dia mais envolvido, mais afundando nas denúncias do Lava Jato. Mas ele tem um grupo de deputados que lhe devem favores econômicos financeiros. Ele financiou a campanha desses deputados, distribuiu cargos, deputados do baixo clero, que receberam cargos lá na Câmara dos Deputados. A piada do Márcio é que são os cunhados do
Mas veja... A bancada dos cunhados. A bancada dos cunhados. Mas veja... Ele vai conseguir sobreviver ao cargo mesmo assim? Eu acho que ele não vai conseguir sobreviver. Quer dizer, no início do ano que vem ele deve cair. Porque é ruim no processo eleitoral ter uma pessoa que só dá manchete ruim, não é? Assim, pode se dar bem em alguns lugares, que votem malandro e tal, mas evidentemente que desgasta demais. Mas aquele baixo clero, fisiologista como ele, todo está apoiando. É só buscar um novo pai. Você não lembra do Severino Cavalcante? Esse é o baixo e o médio clero. O problema do Cunha é que ele não conseguiu ir além do médio clero. E na hora de sacrificar, sacrifica mesmo. O problema é... Troca-se alho por galho. Quem segura, de certa maneira, o Eduardo Cunha é a oposição clássica ao PT, que sabe que com ele... O que o PSDB leva de mal se segura o Eduardo Cunha para ficar atacando o tempo inteiro a presidente Dilma e desgastar o PT às vésperas da eleição? O que não se quer é que a presidente Dilma, de fato, caia e alguém tenha que pegar e administrar a batata quente. Às vésperas da eleição, com uma recessão de 3% esse ano e 2% ano que vem, é o pior dos cenários a oposição pegar um carro destruído para competir na Fórmula 1. Governado e destruído. Não, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu discordo de você quando você fala que as denúncias não chegaram no Lula nem na Dilma. Não chegaram a ponto de os dois agentes públicos e políticos conhecidos estarem com a arma na mão. Mas eles perderam completamente um discurso de credibilidade frente à população. Chegaram, sim, as denúncias chegaram neles a ponto deles hoje não poderem andar na rua e falar assim, eu vejo o país de tal forma que ele tem que caminhar por esse rumo, porque as pessoas vão rir na cara de ambos. De maneira alguma. Porque maneira alguma. Eles não têm credibilidade. Classe média sulina que não elege ninguém. Deixa eu acabar de falar e você expõe. Eles estão afundados num pântano de mediocridade que esse país vive hoje. Não. Quando nós falamos em Renan, mediocridade, Sarney, Barbosa, vai falando, Cunha, nós estamos atolados num campo de mediocridade que esses dois também estão nadando sorrateiramente nesse campo, nessa piscina de crianças, porque o país hoje não reflete. Nós caímos nessa mesma banalidade ao trazer a discussão para um tema que nós não sugerimos nada à população para frente. O que se pensa do país de amanhã? O que se pensa do país do futuro? Nada, não se pensa nada. O que se faz hoje no Brasil é jogar pedra para cima, na esperança, os idiotas, os imbecis, de que aquilo vai derrubar, de certa forma, o governo e que aquilo não vai cair na nossa cabeça. Vai cair na nossa cabeça, porque nós jogamos pedra para cima e cometemos todos nós os pequenos crimes diariamente, cotidianamente. Nós, como cidadãos, cometemos nossos pequenos desarranjos frente à cidadania. Então, está tudo num contexto. Quando você fala assim, você compraria um Fusca do Lula ou do presidente do Uruguai, do Zé Mujica? Eu compraria do Zé Mujica. Do Lula eu não compro Fusca, não. Deixa eu te falar uma coisa. Veja só. Aliás, os dois são parceiros. Veja, veja só. Se fosse tão certo, você não falaria num tom tão emocional. Não, é porque precisa da forma para dar conteúdo para algo que você sabe que não é tão certo. Vamos por parte. Vamos lá. Quem está efetivamente manchada, e não tem como se sustentar nesse momento, e eu acho que nem em seguida, é a Dilma. Isso sim. E por que ela está manchada? Porque ela manchada significa com cargo... Com a credibilidade dela, ela acabou. Cargo, ela acabou. Venda, o governo dela, não, o governo dela acabou. Ela agora administra a poltrona. Mas o governo acabou. E por que... Mas ela fica na poltrona? Ela fica porque é cômodo para a oposição ter um... É como os governos... espectro no governo. Igual os governos norte-americanos. Eles sempre precisam de um inimigo externo para poder ganhar popularidade às vésperas de eleição. É a mesma coisa. Quer dizer, você precisa ter um inimigo visível, porque se ele for retirado, quem você vai atacar? Aí você tem que assumir o governo. E qual é a proposta da oposição? É a do governo Dilma. É só pegar o que foi o debate ano passado. Tem alguma proposta nova? Era exatamente essa. O problema do governo Dilma é que ela jogou fora a legitimidade que ela ganhou meses atrás com as urnas. Ora, se ela disse, eu não vou fazer isso que o meu adversário diz, e ganha a eleição, passam pouquíssimos meses, ela faz o que o adversário falou,
É óbvio que ela tem que desmanchar a legitimidade dela. Quem é que acredita numa pessoa dessa? E aí você pergunta, mas para que ela fez isso? Você acha e que ela que desconstruiu a biografia Claro, dela? nós não tínhamos necessidade desse pacote. Qualquer economista sério que não, sabe que não. Esse é o pacote do FMI. O pacote gerou recessão. Agora nós não temos mais como voltar. A crise econômica do Brasil não é da natureza econômica, é da natureza política. A partir de um pacote que enxugou a liquidez da economia brasileira e você tem essa descalabro, inclusive o Beluso escreveu vários artigos nesse sentido, você tem o descalabro de colocar a taxa Selic lá em cima, né, e aí você segura completamente o crédito aqui embaixo e desvaloriza o real. Quem é que afunda com uma política econômica dessa? O pobre. Óbvio, o problema é que o pobre estava votando, isso é a raiva do PMDB, ou melhor, o PMDB não tem raiva, o PMDB é estratégico, eles são experientes na política, eles estavam se preocupando, era justamente porque a política do Lula estava invadindo as hostes do PMDB. E eles estavam disputando Nordeste, regiões pobres de baixa instrução tal, com o PMDB. E a Dilma jogou fora esse eleitorado lulista, jogou fora. E esse eleitorado lulista está pouco se lixando para a questão da corrupção. Eles estão preocupados porque eles estão perdendo emprego e estão perdendo crédito para comprar carro, para viajar, para comprar uma roupa. Com razão, não? E para onde que vai esse embrolho? Essa que é a questão. Então, aí a questão é, nós vamos continuar, pelo menos até a eleição do ano que vem, numa situação como essa. Até outubro são praticamente um ano, né? Um ano. Aliás, nós vamos começar com Apesar que a campanha começa em junho. Mas nós vamos começar com uma crise econômica maior do que desse ano. A crise econômica do início do ano vai ser desastrosa. Isso aí todos os economistas estão prevendo. E aí nós vamos em queda livre e você tem que ter a Dilma para ser sparring. Aí você deve chegar às eleições municipais, que você sabe que é a base do PMDB, com o PT destruído, principalmente São Paulo, outros estados do Sul, ele deve ser destruído. Aqui e na Bahia parece que não. Em Minas e Bahia parece que vai sair razoavelmente bem. Eu vou insistir na questão do seguinte. Enquanto nós estivermos nominando as coisas no Brasil, nós estamos julgando os nossos problemas para debaixo do tapete. Se nós falarmos, porque a Dilma, porque o Lula, nós temos problemas sérios de descrédito frente às instituições. É verdade, isso é verdade. O que o Brasil quer resgatar é a credibilidade frente às instituições que, se traduzidas, são traduzidas nos impostos. O que o Brasil precisa resgatar é uma respeitabilidade frente à cidadania. É verdade. Entendeu? Não vai ser a simples troca de nome que nós vamos mexer no sentimento nosso, que hoje está aguçado e emocional, que eu acho que ele precisa ser emocional, sim. As pessoas têm que se enfrentarem umas nas outras no diálogo e na palavra, porque nós, com essa mania nossa histórica de julgarmos os nossos sujeiros para debaixo do tapete, nós vamos postergando, protelando os nossos problemas e não enfrentamos. Quais as ideias que nós temos para um Brasil de amanhã? Quem sabe dizer? O que pensa o atual governo? Não vou falar de Dilma, não sei se ela consegue pensar grandes coisas além do nariz dela, mas que pensa esse governo para o amanhã? Então, entendeu? Aí eu concordo. Eu estava lendo hoje a biografia do Fernando Henrique. Tá? Um pedaço dela nas revistas e tal. Diários. Dos diários e tal. O que pensa o Fernando Henrique para um país do amanhã? Nada. A parte que eu li, ele apenas reforçava a ideia do pragmatismo político, onde com esse ceticismo você dá para receber, você dá para receber. Ele não é homem. Os diários dele mostram que o governo dele foi igual ao da Dilma. Dificuldade, igualzinho, ele mostra isso, ele fala isso. Até com uma certa ironia, ele goza alguns companheiros dele também, como o Zé Serra, então ele leva alguma ironia. Ele é um homem com boa formação, mas ele também não soube enfrentar esses problemas. E nós cobramos, as novas gerações de brasileiros, elas cobram o que nós queremos desse país, o que nós pensamos para o amanhã deste país. E ninguém consegue responder. Eu acho que esse é o nó. E quando nós julgamos, passamos a nominar os problemas, porque o Lava Jato é da Andrade Gutierrez. É sim, mas onde estavam as médias empresas de engenharia brasileira que na hora que houve esse grande caos que já era conhecido nos bastidores da política, onde estava a média engenharia brasileira que não se ofereceu à sociedade e ao governo falou, tira essa podridão que nós temos expertise, especialidade para fazer qualquer ponte, para fazer qualquer estrada, para construir qualquer grande prédio e para servir o governo como bons fornecedores. Onde estava a média engenharia brasileira? Esse tipo de coisa é que nós vamos
insistindo em não enfrentar. A hora do enfrentamento, do bom enfrentamento e do saudável enfrentamento, acho. Márcio, nós vamos para esse nó no segundo bloco, que estou me avisando ali que acabou o tempo, e Cena Política volta aí um pouquinho para a gente debater o que ele chamou desse nó do país. Segue Cena Política debatendo a crise política e econômica brasileira. Rudá, a gente estava debatendo aí essa questão da crise política, quem cai, quem não cai, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Eu queria até colocar essa pesquisa que saiu de opinião pública sobre o desgaste dos candidatos de 2018. Aécio Neves, por exemplo, tem um desgaste de 47% junto à opinião pública. Lula está até mais acima, 55%. Os demais estão nesse meio, 49%, 50%, uma média de 50%. Marina, José Serra, Alckmin. E acho que isso corrobora o que você estava dizendo, que existe até uma negatividade, né? Há uma negação dessa política brasileira. Então, veja só, a gente está falando de camadas diferentes. Uma camada é a instância de poder, que ela se desgarrou da sociedade. É uma instância que paira sobre a sociedade, mas é onde se manda. O Francisco Verfort, que foi ministro da Cultura, uma vez ele escreveu um livro dizendo que a sociedade brasileira, do ponto de vista político, é uma sociedade dual. Aqueles que votam e voltam para casa para trabalhar, e aqueles que ganham o voto e que formam uma elite que fica discutindo os destinos do país a partir do seu próprio destino. Então, ele dizia que não havia sistema de representação. Esse texto, se eu não me engano, é dos anos 90, início dos anos 90. Então, assim, o fato é que... E depois ele virou ministro do Fernando Henrique Cardoso. O fato é que se a gente trabalhar com a corte, né, o que aconteceu foi um empate. A corte, o andar de cima, né? Aí é um empate. O que nós temos ninguém se move porque o corpo do outro está empurrando contra o seu movimento. E ninguém está se movendo. Está todo mundo um se escorando no outro. É isso que está acontecendo. Todo mundo se umigando. Todos. Então, assim, é verdade que o Lula está com esse índice de rejeição. Só que ele aparece em primeiro lugar se a eleição fosse hoje, na pesquisa do Ibope. Né? E o Aécio aparece atrás dele com 8%. Depois vem a Marina. Isso chama recall. O que está acontecendo é que nesse empate, nessa mesmice, o eleitor vota naquilo que ele lembra. Na hora que você fala em quem você vota, qual é a alternativa? Não tem. Então, é nesse sentido da mediocridade, eu concordo aí sim, mas não dá para dizer que eles estão caindo, eles não estão caindo. A mediocridade está no empate de tal maneira que o cidadão, se for para votar, ele vai votar obrigado nos que estão aí, o que o mercado político oferece. Agora, o problema eu concordo com essa discussão, é o que vem para além disso para um país. Bom, a primeira questão que tem que ficar claro... Mas respondendo aí até o Márcio, que o Márcio está colocando, não existem ideias novas, né? Não, mas espera um pouquinho. Algumas coisas nós temos que segurar. Nós não podemos jogar o bebê com a água do banho. Pelo menos o bebê a gente tem que salvar. O que é o bebê? Em primeiro lugar, nós temos que garantir emprego no Brasil. Ponto. Se é por sacrifício, não pode ser trabalhador. Porque eles estavam salvando a economia do Brasil. 2, o consumo popular tem que continuar no patamar que estava. Ponto. Quer dizer, uma pessoa poder fazer uma viagem... Mas esses dois bebês aí já estão indo por água abaixo. Exatamente, porque a nossa presidente Dilma resolveu comprar a tese da oposição. Se ela comprou, por que ela não deixou a oposição ganhar? Ela só quer o trono, parece que é essa a questão dela. Ela só quer o trono. Ela não tem projeto para o país. Só quer a biografia. Só quer isso. Aliás, a biografia vai ser péssima. Os livros de história vão comparar com Café Filho, alguma coisa assim, Dutra, que a gente sabe que existiu, mas não sabe o que eles fizeram. Né? Vai ser isso. Né? Agora, o que nós temos? Primeiro, nós temos que segurar isso. Porque isso é uma sociedade moderna. Nós temos um mercado consumidor pujante. E nós estamos destruindo essa possibilidade que a gente estava construindo antes. 2, mas quem financia isso? Sonegador. O Brasil é o segundo país do mundo em sonegação. De ricos. O que não se fala nos jornais do Brasil é que a sonegação de rico no Brasil, isso é dado do Banco Mundial, é 5,5 vezes
a soma do dinheiro de corrupção. Isso é dado da Fiesp, dado sobre corrupção, e dado do Banco Mundial. 13,6% do PIB, não os 2,3% de corrupção, 13,6% vem de sonegação. Sonegação. A Receita Federal publicou as 300 maiores empresas que elas têm, em média, 154 milhões de dívida para o Estado. Olha, o que a gente tem que ter clareza é o seguinte, para corrigir o Brasil tem que acabar com conciliação de interesse. Tem que fazer a lei funcionar. E aí, quem não paga, quem está fora da lei, tem que ir para a cadeia. Aí vem no país sério. Já é uma ideia, né? E não esse jeitinho, né? Que os ricos e a elite política brasileira está à altura da elite econômica, é isso que eu estou dizendo. Isso é que faz o país afundar. Inclusive agora, eu me surpreendi agora com a notícia de hoje, de que esse rombo que está tendo aí no país e tudo mais, que a oposição tenta até derrubar, presidente, as tais pedaladas fiscais, que todos os anteriores sempre fizeram, né? E não só aí, governos e estados. Estados, municípios, tudo mais, né? Isso é lógico, isso é um ponto pacífico. Mas que essas tais pedaladas fiscais tiveram como principal objetivo, grande parte do bolo, financiar empresas os grandes ricos. Financiar os ricos. Não Bolsa Família, isso que eu estou não dizendo. Minha Casa Minha Vida. Se nós vamos, então, discutir uma novidade no país, nós vamos ter que enfrentar de frente essa elite. Um dos livros mais importantes, já que a gente falou do Fernando Henrique, do Alain Touraine, que é um amigo, um dos maiores sociólogos, se não hoje o maior sociólogo da França, ele deu aula, inclusive, na USP. Amigo do FHC. Do FHC, mais velho do que o FHC. O Alain Touraine escrevia algumas coisas sobre o Brasil que ele conhece bem, muito interessantes. Mas uma delas é que ele dizia que o Brasil é um país tão estranho que quem se diz socialista, na verdade, é social-democrata. Quem se diz social-democrata, na verdade, é liberal. E quem se diz liberal, na verdade, é reacionário. O Brasil pende para a direita, entendeu? O Brasil não consegue ter um projeto e a gente fica nessa mesmice o tempo inteiro, porque, aí vem outra coisa do Touraine, ele diz que um dos problemas mais graves do século XXI é que a política se irmanou com a globalização. Ela é uma relação promíscua do capital com a política e os representantes deviam representar os eleitores. E eles representam o capital e falando que isso gera emprego. Quer dizer, é uma promiscuidade. Então, se é para passar o país a limpo, é para a gente passar a limpo a elite, inclusive a elite sindical. Então, assim, a elite sindical, as elites, quer dizer, quem manda, quem está no topo, elite quer dizer isso, quem está no topo das carreiras, da estrutura social brasileira, os artistas, imagina um cara como o Lobão, agora até... É um tema que você gosta muito mais. Agora até aquele cara aquele rapaz lá que ia pro BBB, sei lá, não BBB, um rapaz que fazia filme pornográfico, até ele agora está se arvorando no direito de ficar falando o que é o futuro do país, uma pessoa desqualificada aí, que se diz ator. Aí o Roger, do Ultraje a Rigor, falando coisas que ele não sabe, não tem a menor ideia do que ele está dizendo. Mas, o que está acontecendo nesse país, entende? A gente que teve Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Guarnieri, agora nós temos que ouvir essa escória. Grande intelectual é Paulo Coelho. Quer dizer, onde que nós chegamos? Não é? Um jogador de primeira... jogador de várzea, quer dizer, o cara chora num jogo do Brasil, o cara não tem brios. Será que não está claro que a elite brasileira, ela decaiu e é por isso que não tem ideias? Nós decaímos. Não, nós decaímos. Olha a universidade brasileira. Mas acontece o seguinte, o povo brasileiro tem no seu âmago a ideia de que deve ludibriar as leis. Todos nós temos. Todos nós cometemos nossos pequenos crimes diariamente. Nós furamos sinal, nós paramos em fila dupla, nós vamos no dentista, a dentista pergunta, o senhor quer com nota ou sem nota? Qual que é a diferença? Trezentão, fora, sem nota, nós cometemos esses nossos pequenos delitos. R$300. E diariamente nós cometemos. Todos nós não temos esse pensamento da coletividade, que assambarca todo mundo dentro de um projeto de bem-estar comum, de respeito ao próximo, ao seu semelhante, e para fazer essa nação caminhar. Nós nos locupletamos a partir de nossas pequenas iniciativas e desconhecemos o todo. Isso é gravíssimo para mim. Então, se a elite
E por cima, ela manipula esse jogo, né? Esse jogo hoje globalizado, virtual. Ninguém sabe que dinheiro que existe no mundo. Para mim, não é salão de dinheiro, eu não sei o que vale um cartão de crédito. Entendeu? Como ele, eu sei que se eu não pagar fora, extrapolar meu limite, eu vou pagar juros exorbitantes de 240% ao ano. Olha, fora isso, eu não entendo a virtualidade hoje do mundo, porque as pessoas não são objetivas, as pessoas não são diretas, as pessoas são hipócritas, e vou resumir, porque eu fiz o Enem sábado e domingo agora, segunda vez que eu faço o Enem. A subjetividade de uma prova do Enem, ela é aquela prova inconteste de que não olhe no olho do seu semelhante, do seu irmão brasileiro, porque as coisas caminham, no subterrâneo dos acontecimentos. A prova é toda quase subjetiva, a não ser a ciência exata, que ali é a decoreba de fórmulas e tal. Tudo mais a parte humana, ela joga com a subjetividade. Enquanto o brasileiro não sabe fazer hoje uma conjugação de uma concordância verbal, uma concordância nominal, e você joga com a subjetividade de um poema do Arnaldo Antunes. É esse que é o Brasil que nós vivemos, e que nós acabamos cometendo nossos pequenos pecados diariamente. Esses pequenos pecados, esses pequenos pecados que nós cometemos, eles fazem um todo que destrói, corrói a estrutura do nosso país. Não sei se você concorda com isso. Você falou da instituição financeira, eu queria falar o seguinte. Eu, como todos nós, todas as pessoas, estamos sofrendo muito aí com a greve dos bancários. O segmento da sociedade que sempre tem mais lucro, com crise ou sem crise, são os banqueiros. Eles demitiram centenas de milhares de bancários com a informatização, com a digitação dos bancos. Hoje o banco funciona, você que funciona. Depois houve uma crise, todos os serviços que eram grátis passaram a ser cobrados. E agora estão regaceando, negando esse aumento de 10% para os bancários e a gente pagando pato. Isso é uma coisa que tem de ser constatada. E é um dos segmentos que ganham com crise, com esse aumento da taxa Selic. Quem que ganha mais? São os banqueiros. Cena Política volta daqui a pouco com mais debate. Prossegue Cena Política debatendo a crise política, econômica, este país, com presença do cientista político e sociólogo Rudá Risse e do jornalista Márcio Fagundes, que fez o Enem e está brabo com o Enem aqui, com razão, hein? Rudá e Carlos, vocês me permitem mostrar como o varejo é responsável por essa morosidade, por essa vagareza, entendeu, que nós vivemos no Brasil e nos recusamos a olhar para frente. Eu vou dar um exemplo simplório. A caneta. O Enem obrigou todos os 7.700.000 candidatos a comprarem uma única caneta preta, de cor preta, com o corpo transparente, que eu comprei e paguei nessa aqui R$ 2,50. Aumentou, dobrou de preço na véspera do Enem. É bem possível. Por que será? Se o papel usado na prova para marcação dos números das letras de A a E é o mesmo que você faz o jogo da Mega Sena, da Lotomania, é o mesmo bancado pela Caixa Econômica. De repente você tem que comprar. E você faz a conta sutil que 7 milhões de candidatos do Enem compraram uma caneta da BIC a R$ 2,50. 14 milhões. Alguém levou. Só resumindo. Por isso. 14 milhões é uma brincadeira sutil. Só resumindo, alguém bicou na BIC. Alguém bicou na BIC. Uda, vamos falar da caneta, a caneta do poder, né? Que é o símbolo do poder. Dizem muitos aí que as canetas do poder, por exemplo, da Dilma não tem tinta, né? Mas tudo bem. E as eleições municipais que já estão aí na ordem do dia? Todo mundo já se movimentando. Você disse que ninguém quer, de uma forma efetiva, a cadeira da Dilma, porque pode atrapalhar os planos nas eleições municipais. Como vai ficar a caneta, o poder, os partidos e as eleições municipais? Bom, que deve ser a próxima parada, a próxima onda política aí, porque crise já está ficando redundante, né? Eleição municipal, nós devemos ter uma pulverização partidária, um mosaico partidário. Nós vamos voltar a ter muitos partidos comandando o país
possivelmente, não por uma vocação democrática do eleitor, mas porque nós estamos vendo uma movimentação que deve ir até abril, com a nova janela, né, de mudança de partido. Nós devemos ter uma mudança de pessoas que, por exemplo, em São Paulo, vendo que, ou Minas, que pode ter algum problema na sua base eleitoral, o PT, por exemplo, em São Paulo, ou o PT em Minas, no sul de Minas, pela contaminação com a opinião dos paulistas, né, que é uma mesma região, muitos petistas estão já anunciando que vão para o PROS ou vão para a Rede para disputar por um novo partido a eleição, embora isso seja uma proforma, isso chama a esquerda chama de entrismo, né? Isso aí. PROS e Rede, acho que é uma coisa bem diferente, né? Pois é, mas mostra a diferença. Mas você vê como que está tendo um acordo, a Rede, infelizmente a Rede nesse momento está em leilão, né? Assim, quem quer ir do médio clero, dos vários partidos para a Rede, está entrando. Está entrando de tudo na Rede nesse momento, né? Não está tendo uma depuração muito clara, tal, né? Muita gente do PT está indo para o PCdoB também, em São Paulo, em outros estados. Então, por conta desse subterfúgio, né, para conseguir manter o voto e não ser uma pessoa popular e não ser contaminado pelas siglas que estão mais afetadas pelo petrolão, então é bem provável que a gente tenha uma eleição que deixe o país mais colorido do ponto de vista dos partidos do sistema partidário. Hoje são 34 partidos, né? 34 partidos. Eu quero dar um exemplo para você do nível de representação, ou pseudo-representação, gosto mais, que nós vivemos na democracia brasileira. Esse fim de semana foi levado novamente ao cargo de presidente do PMDB o Michel Temer, que me parece tem mais de uma década. Os países que são a base, que seriam a base de um processo democrático, eles perpetuam os seus dirigentes. O Rui Falcão, à frente do PT, também é um absurdo esse tipo de projeto, que é democrático, para fora e para dentro não se faz. O PMDB é a mesma coisa. Esse Michel Temer, com uma das menores votações que São Paulo já assistiu, é presidente do PMDB e manda no PMDB todo o Brasil. Não há uma rotatividade de mando, não há rotatividade de poder dentro dos próprios partidos. Você acreditaria, então, Rudá, que esse pessoal é que vai nos fundamentar para um caminho democrático cidadão? Não vai nos fundamentar em coisa nenhuma. Né? Assim, eles não vão nos levar a uma mudança. Na verdade, lembra muito o Leopardo, né, do Tomás de Lampedusa, né, quando o nobre em queda fala para o tenente, o seu sobrinho, olha, nós temos que mudar para que tudo fique como está. Então, assim, evidentemente, eu estava tentando dizer que as eleições municipais vão aparecer em algumas estatísticas muito apressadas com uma mudança e uma alternância do poder fantástica do ponto de vista partidário. Se cavar um pouquinho mais, nós vamos perceber que são os mesmos de sempre. São os mesmos. Inclusive os filhos. Se a estrutura é a mesma... Não. Nós temos uma crise de representação no Brasil. A questão é que nós não estamos sendo representados porque nós temos partidos que não estão onde a gente vive. Se ninguém vai no restaurante que eu vou, no cinema, não vai no calçadão, eu faço caminhada todo dia, eu não encontro nenhum partido. Antigamente, pelo menos, tinha uma banquinha na rua, um abaixo-assinado, vendia não sei o quê. Tem muito tempo, hein? Agora, pois é, não tem mais nada. Eles não estão em lugar nenhum, eles não estão no nosso local de trabalho, eles não estão nas nossas viagens, eles não estão em lugar nenhum. Usando aquela música do Milton Nascimento, eu não gosto muito da palavra povo, que é um populismo, mas o artista tem de ir onde o povo está, né? O político também teria de ir onde o povo está, né? A estrutura de partido, a forma partido, ela é anacrônica, ela não representa mais. Com um sistema de redes sociais, que elas são fluidas, super rápidas, dinâmicas, todo mundo conversa com todo mundo, teoricamente a gente está em pé de igualdade entre todos. Eu posso falar com a Dilma, até com a Dilma bolada, né? Que agora não é mais, ficou mais bolada do que nunca. Né? Mas não é mais dilmista, a Dilma bolada não é mais dilmista. Não é. Eu posso xingar qualquer um, falar com intimidade. Ô, Caetano, então você vai lançar um novo CD? Um fake vai responder. Aí partido não consigo falar com o presidente do partido. Eu não consigo saber quem é o cara no meu bairro, quem é o vereador. A gente só encontra esses caras na televisão. Então, assim, é uma estrutura anacrônica. E na eleição, né? E aí a gente escolhe o que eles definem, não é? Na verdade, a gente tem uma escolha prévia, que é a escolha do candidato.
Quer dizer, alguém do PT escolheu de fato a Dilma? Ou foi goela abaixo uma escolha do Lula? Durante a eleição, só relatar algo assim que parece pequeno, mas interessante. Eu estava lá no mercado central, né? Tem um cafezinho, ele é dois irmãos, né? Um cafezinho que faz toda hora ali, cafezinho dos dois irmãos. Veio o sujeito, está cumprimentando todo mundo. Tinha sido 100 pessoas, ele parava, cumprimentava. Eu falei, bom, eu devia conhecer o sujeito, porque eu sou jornalista, mas não sou jornalista dessa aula. Falei que cidadão aqui lá, o presidente do Cruzeiro, ele é candidato para deputado, não se elegeu não, né? Não. Parava, cumprimentava um por um. Quer dizer, quando o cara é candidato, ele cumprimenta todo mundo. Quando ele não é, ele vai passar direto, né? Ou seja, isso que diz, né? Essa estrutura, desassociado. Essa estrutura tem que ter uma estrutura de afinidade. Não é? Os partidos não formam comunidades fora dos laços de interesse interno, de disputa. Eles estão contaminando os governos. Você entra em qualquer secretaria hoje, ministério, é uma disputa interna, você sente no ar. Às vezes é o adjunto atacando o titular e ninguém sai. Não é assim, olha, já que você ganhou, eu estou indo embora, tchau. Continua uma relação interna de uso da máquina, do dinheiro público. Às vezes você tem no mesmo ministério 2 eventos que falam o oposto. Você imagina, vou falar um caso de uma pessoa, inclusive, que parece de bem. O ex-ministro Renato Janine Ribeiro convida uma equipe de alto nível, inclusive de professores da UFMG, mas do país inteiro, para elaborar a base nacional curricular. E sai do governo atacando quem ele convidou. Ou seja, o que é isso? É disputa de poder. Porque ele também foi despejado, né? Foi despejado e para não assumir a culpa, ele joga nos outros. Quer dizer, nos outros que ele convidou, não é assim, foi imposto. Ele convidou e não conseguiu dar guarida. Isso é falta de educação. Você acha que a Dilma... da Educação foi aí uma boa educação. Pergunta. Você acha, eu queria ouvir os dois, vocês acham que a Dilma deve continuar na cadeira? Você pelo menos disse isso. Pelo menos simbolicamente, sem poder, mas na cadeira. Agora, Calígula, é o primeiro Calígula do Brasil. Primeiro Calígula. Como estender esse governo, que ela fez agora, ainda vai fazer 1 ano de governo. Fez agora, esses dias, 1 ano de eleita. Declarada eleita, né? Vai fazer ainda em 1º de janeiro 1 ano de governo. Vão ser mais 3 anos. Olha só, ela tem 1 ano que vai apanhar diariamente para chegar nas eleições de outubro e o partido dela ser derrotado. Nesse momento, e as forças políticas que ainda se seguram no governo dela aumentam o cacife sobre ela, porque ela vai ficar dependente das bancadas desse partido, como o PMDB, por exemplo. Aí você imagina... Você acha que o PMDB deve se fortalecer? Muito. Agora você imagina. Imagine que em 2017 começa a melhorar a economia como está se prevendo. Não é uma informação só para a situação, é uma informação também para a oposição. Mas já estão querendo, inclusive, cortar o pescoço aí do ministro Levi, né? Então, agora imagine... Joaquim Levi. Imagine prever o que é que essa elite política está pensando para 2016, é fácil. Mas, depois de 2016, tem mais 2 anos para a próxima eleição. E aí, a economia pode melhorar. Então, o jogo mal começou. O que nós vimos esse ano, nós vamos ver em 2016. O que eu me pergunto é, como a oposição vai jogar 2017 e 2018 para chegar nas eleições com a economia melhor do que 2015 e 2016 de maneira competitiva? Olha, vem muito desastre por aí ainda. Essa análise é interessante que o Rudá está fazendo, mas vale a pena lembrar, se a oposição ganhar uma boa maioria de municípios do ano que vem, ela tem uma base para fazer uma proposição de um novo projeto para o Brasil. Não sei quem faria isso. Se tivesse, né? Se tivesse. Ela tem uma base, a partir de, tem uma base política. De uma votação que vai ser contestatória, ela vai ter uma base para fazer uma mudança no país. Provavelmente nem vai fazer, porque aqui se acomodam. O caminhão anda e as abóboras se acomodam. Mas a questão é... Os porcos, né? O Hélio Garcia falava que eram os porcos. Os porcos se acomodam na hora que o caminhão anda. Ele falava assim, quando o caminhão está parado, é aquela chiadeira, os porcos chiando, que barulhão. Quando o caminhão começa a andar, os porcos são caladinhos. Agora aqui, uma lição de gente grande que pode ser tirada em todo esse projeto dessa crise político-econômica é o seguinte: o parlamentarismo é um modelo político
que nós precisamos pensar nele seriamente. Uma crise dessa de presidencial, onde envolve ministros, você acabou de citar o exemplo corretamente do Janine, onde todos, não há uma base de consenso no Congresso, isso é o campo, o cenário ideal para que se faça uma nova eleição. Sem crise, normal, no sistema parlamentarista, cabe esse tipo de renovação constante. Não tem maioria no Congresso, não tem um projeto que está dando, perdeu-se nas eleições municipais grandemente, não tem a base, que se faça outra eleição corriqueiramente. Eu acho que isso é um salto em qualidade no nosso processo democrático. Vamos debater esse tema interessante, viu? Vamos debater isso, que tem que fazer o intervalo e vamos daqui a pouco para o último bloco de cena política. De volta à cena política, nesse último bloco, debatendo a crise brasileira. Rudá, Operação Lava Jato, como nós falamos no início do programa, tem 1 ano e meio. Já é uma criança já bem crescidinha, né? E envolve vários partidos, PT, PMDB, DEM, PP, políticos, ministros, prefeitos, chegando até no Eduardo Paes e tudo mais. Será que o Lava Jato vai chegar ao seu final? A gente tem que pensar que o Mensalão, hoje só tem um nome de núcleo político preso no Mensalão, que foi o Pisolato, que voltou agora da Itália, né? Voltou extraditado da Itália. E do Mensalão Mineiro? E do Mensalão, que nem chegou a ser apurado, o Mensalão Mineiro, e que só os empresários do Mensalão que estão presos. Cátia Rabelo, que era bailarina, parece que entrou até de gaiato aí nessa onda, e tudo mais. Será que o Lava Jato chega ao final? Então, 2 possibilidades. A primeira, que parece remota, é que se o Lava Jato for até o final, pelos anúncios e vazamentos de informação, portanto a gente tem que ter um pouco de cuidado, se é fato ou não, ou só é um mero denuncismo, a República vem abaixo. Porque só para você ter uma ideia, se o Eduardo Cunha cair, na sucessão dele na Câmara, os 5 deputados seguintes podem cair também pelo mesmo motivo. Os 5. Todos têm processo. Todos com processo, mesma situação. Então, assim, olha que lugar que nós chegamos. Senado também? Mas olha a situação. Ou seja, inclusive o balanço Renan e Eduardo Cunha são 2 táticas para se livrar. Um batendo e desafiando e ameaçando a presidente, fala, se você bater em mim, vai antes. E o outro falando, segura em mim e não deixa aparecer o meu caso, que eu te seguro também. Então é uma republiqueta, assim, da troca de favor, da mediocridade e do crime, né? É uma coisa meio... Então, uma possibilidade é essa. A República vem abaixo com PSDB, PMDB, PSB, PP, mas é tudo, PT, são todos os partidos, assim, praticamente os partidos hegemônicos vêm abaixo, com a sua cúpula, inclusive. Principalmente PT, PP e PMDB, né? Mas quase todos os partidos, né? Assim, os hegemônicos todos são envolvidos, né? Todos foram citados, né? Todos foram citados. Né? Bom, essa é uma possibilidade, mas eu li recentemente uma análise muito interessante dizendo outra situação, que os empresários estão aguardando passar a primeira instância para então recorrer e a festa começa de novo. Eles estão esperando esgotar todas as possibilidades do juiz Sérgio Moro, em primeira instância, e aí eles vão entrar com recurso. Aí vai subir. E aí é que começa a festa. Alguma coisa eles vão perder, mas eles vão entrar com recurso. Então, mal começou a brincadeira do Lava Jato. Vem muita coisa ainda por aí. A criança vai crescer ainda muito? Muito mais. Isso daí é coisa para pelo menos toda a gestão da Dilma. Vocês se lembram? Quando que começou a história do Mensalão? Ele começa em 2005. 2004, né? 2004, 2005. Começa em 2005. O Lula se reelege em 2006. E aí começa, em 2012, é que vem as prisões. 7 anos depois. Nossa, é ainda uma criança. Agora, isso que o Márcio colocou ali é muito interessante. Eu queria até colocar, eu tenho mais de 35 anos de jornalismo, maioria em política, o Márcio também deve ter esse tempo. Toda vez que a crise política, que o país entra nessa bancarrota,
fala-se em parlamentarismo, vai voltar. Será que esse é o remédio? Eu acho que é uma ideia amadurecida nos países mais evoluídos. É uma ideia bastante amadurecida, né? Ela não contamina a base do povo brasileiro, porque nós passamos por experiências lá atrás com Jango Goulart, não foi com Jango? No parlamentarismo. Tancredo foi o primeiro-ministro. Foi muito rápida a passagem, um rito de passagem assim, né? Muito rápido. Mas eu acho que é um processo de amadurecimento que tem dado certo no mundo civilizado, vamos pôr assim, tem dado muito certo. Quando nós puxamos a questão aqui somente dos políticos e dos partidos também, há que se fazer a ressalva quando o Rudá chama a atenção para que vai cair em primeira instância, segunda instância e depois pode ir ao chegar ao Supremo, esse processo do Lava Jato, é o seguinte, a justiça também ela tem que ir para Berlinda no Brasil. A justiça é responsável também por boa parte da impunidade, da descrença que se há nas instituições. Os juízes e magistrados e desembargadores e ministros também não colaboram com o processo, não têm uma visão do coletivo, eles têm uma visão do poder judiciário, entendeu? Eles não pensam no povo brasileiro a partir da quantidade de penduricalho que recebem em seus salários de auxílio moradia, auxílio livro, auxílio escola para os filhos, e nós não temos acesso a esse tipo de coisa. A justiça no Brasil, tenho eu falado onde vou, tem que ser um bloco monolítico. Nós temos que acabar com essa justiça militar, justiça eleitoral, até a justiça trabalhista, ela cabe no arcabouço de um bloco monolítico de justiça, onde o Estado entra para dirimir lides. É só isso. Anexa tudo em um bloco só, acaba-se com as mordomias. O juiz eu estava vendo hoje, entendeu, do vídeo mandado pelo Lindenberg para mim, o juiz do Supremo da Suécia, ele recebe de 12 a 14 mil reais, ele paga com o dinheiro dele, a casa dele, ele não tem mordomia, ele vai trabalhar do Supremo, ele vai trabalhar de bicicleta, porque nós, uma republiqueta de banana, pagamos um arcabouço, de liturgia do poder, que é um negócio fabuloso para o povo brasileiro. Eu tenho muita ideia que sejam heresias diante de um Brasil, mas nós precisamos pensar o Brasil. Vamos tentar terminar aqui dando algumas ideias que você fala, isso é utópico, isso é um sonho. Mas eu gostaria, por exemplo, que na questão da educação, quem decidisse sobre a grade curricular fosse as escolas, cada escola com sua diretora, com sua pedagoga, que resolva qual é a sua grade curricular. Por que Brasília tem que resolver? Não sou convencido de que tem que ser centralizado esse projeto. Eu acho que todo brasileiro, a partir de 50 anos, deveria ter acesso gratuito às universidades públicas federais, porque ele ainda pode dar muito para a sociedade brasileira. Qualquer país civilizado valoriza a criança e o velho. Tá? Eu sou a favor do fim dos tribunais de contas no Brasil. A função precípua de fiscalizar, Barroso, é de quem? É do Legislativo. São órgãos auxiliares do Legislativo. Junta esse povo, que é uma máquina de gastar dinheiro, tudo no Legislativo. Vamos sim, e a palavra final é do Legislativo. Se o Tribunal de Contas glosar uma conta de uma administração municipal ou estadual, a Assembleia pode derrubar, a Câmara pode derrubar. O legislativo que nós temos no país aqui Aqui, vamos falar mais, porque nós temos 5.300 ou 5.500 em torno disso, municípios no Brasil, quando nós poderíamos ter 2.500 municípios, no máximo, porque nós temos município em Minas, não vou sair longe do nosso universo não, com 1.000 habitantes, com secretarias municipais, com prefeitura, com toda uma estrutura administrativa que não tem nenhuma renda para sustentar esse tipo de poder, nós poderíamos cair metade para 2.000 municípios, porque nós temos uma aposentadoria que onde nós, trabalhadores, nós, jornalistas, pagamos o INSS e vamos nos aposentar com 3, 4 mil reais e as pessoas, numa casta de servidores públicos, aposenta com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e até 80 mil. Vou parar por aí, mas deve ter gente que ganha mais. 80 eu tenho certeza aqui em Minas Gerais. 80 eu tenho certeza. Então, porque nós, o máximo da aposentadoria, nós, povo, vamos pagar o quê? Uma aposentadoria a mais para esse pessoal privilegiado, uma casta de privilegiados que nós criamos no Brasil. Nós temos que pensar o Brasil com sonhos, utopias e projetos. Dá para dar suas considerações finais, que já estão me avisando que o tempo está acabando, né? Ficamos de que maneira, assim, você acha, então, que Cunha pode cair em janeiro e a presidente Dilma fica como um espectro
ficar um espectro no seu cargo? Eu acho que nós vamos continuar com o clima morno. Não, nem esquenta, nem esfria, às vezes com alguma palpitação, mas nós vamos levar até o final essa história de ter um sparring como presidente da República. A minha dúvida é a partir de 2017, que aí não cabe mais esse papel. Aí é hora de ir para cima, oposição. Mas até a eleição do ano que vem, não tem motivo para ter impeachment, porque quem assumir o governo, ele vai ser derrotado nas urnas de 2016. Então, só resumindo, não é porque tem motivo ou não tem motivo? Não é essa a questão. A questão não é essa, é essa porque entrar, como se diz popularmente, vai entrar numa fria. É porque o jogo político leva... Barroso, não se assuste, não sei se o Rudá concorda com isso agora rapidamente. O processo de vitimização da Dilma é tão grande que amanhã não se surpreenda se no final do governo dela eles estiverem soltando foguete e ela consiga fazer o seu sucessor. Não se surpreenda, isso aqui é Brasil, terra de Vera Cruz. Tá certo. Rudá, agradeço muito a sua presença, as suas ideias. Márcio, idem, colocou aí uma proposta para o país. Todo dia eu saio de casa pensando numa heresia qualquer. E Cena Política agradece principalmente a você e volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.